Fala turma, tudo certo? Vou estar aqui agora fazendo a resolução de algumas questões de dinâmica 3, fechou? Que também está na minha lista do dia aí para revisar. E é óbvio que eu vou fazer o máximo que eu conseguir porque eu quero aproveitar o evento de XP da plataforma, tá? Eu não sou besta, enfim. Vamos lá. Eu dei um jeito aqui, eu juntei as três, no caso o tablet, a questão e tudo, não sei se vai ficar nítido. Eu espero que sim, tá? Mas caso não fique, o mais importante da gente ver aqui é o tablet, né? Porque é onde eu vou estar escrevendo, eu vou passar todas as questões para cá. Mas aí eu vejo na gravação depois e caso não fique, eu mudo no próximo, fechou? Então vamos lá. Em um dado de sinuca, duas das bolas se chocam uma contra a outra. Considere que o choque é elástico, a colisão é frontal, sem rolamento e dispersos atritos. Nesse sistema composto pelas duas bolas, a conservação de quê? Então, é uma colisão elástica, né? A gente não tem aula disso na plataforma, mas eu vou tentar fazer pelo que eu lembro. Tá? Na colisão elástica, se eu não me engano, é isso aí, as coisas se batem e elas se restauram. Então, a gente tem a conservação da energia mecânica, tá? A gente não tem desprezamento, a energia mecânica não é perdida, porque normalmente na batida as coisas se amassam, né? A gente tem barulho. Na colisão elástica não, a gente tem a conservação da energia mecânica. Então a gente tem a conservação da energia mecânica e todo mundo que estudou essa matéria sabe também que nas colisões a gente tem a conservação da quantidade de movimento, tá? Que também pode ser chamado de movimento linear, quer dizer. Então, a conservação de momento linear e força, não. Momento linear e força, não. Energia cinética e força, não. Força não existe essa conservação porque a força ela é dissipada, né? Na verdade, se não tem aceleração, ela é dissipada, né? Movimento linear e energia cinética, tá certo. Energia cinética também pode ser energia mecânica, mas nesse caso só existe energia cinética como energia mecânica, né? Então, letra C. E é isso aí. Vamos lá. Em uma simulação de colisão, esquematizada na figura abaixo, isso aqui eu vou ter que escrever. Um carro a 90 km por hora, transportando um boneco de 80 kg, bate frontalmente contra a parede. O tempo de colisão foi de 0,1 segundo, tá? Ele quer a alternativa que representa o módulo da força média que o cinto exerceu. Como que a gente faz isso, pessoal? Isso aqui é pelo teorema do impulso. A gente sabe... A gente sabe que o impulso, ele é o quê? O impulso, ele é igual a força vezes o tempo, certo? Só que além do impulso ser igual a força vezes o tempo, o impulso ele também é igual a variação da quantidade de movimento ou de movimento linear. Então a gente pode juntar essas duas fórmulas, né? A força vezes o tempo é igual a massa vezes a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento final não, a velocidade final, né? Menos a massa vezes a velocidade inicial. Sabendo disso, a gente vai jogar tudo na fórmula aqui, né? Então o carro estava a 90 km por hora, ele bate frontalmente. Significa o quê? Significa, cara, que a velocidade final vai ser zero. Porque ele não fala que vai continuar andando. Então a gente tem que presumir que é zero, tá? Se a gente presume que é zero, é o que está o correto, justamente porque ele vai bater, bateu, parou. Basicamente é isso. Então a velocidade final vai ser o quê? Vai ser zero, correto? Então qual que é a força que eu quero saber? O tempo é 0,1 segundos. Eu não vou colocar na notação científica, vou colocar 0,1 mesmo, tá? Isso vai dar o quê? Isso aqui vai dar zero, né? Porque está multiplicado por zero, então é só a massa dele, que no caso é 80 kg, vezes a velocidade. A velocidade tem que estar em quê? Em metros por segundo. Se eu sei que 1 km por hora, no caso, de quilômetro por hora, calma aí que eu me embolei. De quilômetro por hora para metro por segundo, a gente tem que dividir por 3,6. É isso que eu vou fazer. Vai ser 90 dividido por 3,6, que é a mesma coisa que o quê? 900 por 36. Vou fazer isso aqui assim mesmo, tá? Vai dar 2 aqui, vai dar 72, 18 e 0. Então 25. Então 25 metros por segundo vai ser a resposta disso aqui. Então a força vai ser o quê? 80 vezes 25. 25 vezes 8 vai dar 140, né? Mais 40, 180. Então vai dar 1.800 dividido por 0,1. A gente sabe que isso aqui é a mesma coisa que o quê? Que 10 a menos 1. Isso vai passar para cima como o quê? Como 10 a 1. Então, a resposta vai ser 18.000 newtons, tá? Vamos ver se a gente acha aqui. Não tem 18, então eu errei alguma conta. Calma aí que é normal. 80 vezes 25 dá 250 vezes 8, 160, né? 1.600. Mais... tá, já sei, já corri.
vacilo aqui na conta de cabeça, rapaziada. Isso aqui não vai dar 1.800, vai dar 2.000, né? Porque justamente 80 vezes 20 vai dar 1.600, né? Mas 80 vezes 5 vai dar 400, então é 2.000. Então não vai ser 18.000 newtons, vai ser 20.000 newtons, tá? É isso mesmo. Aqui, ó. Letra C, 20.000 newtons. Vambora. Qual o valor da velocidade escalar adquirida pelo cosmonauta em relação à estação após o empurrão? Então a gente vai ter o cara que ele vai estar na estação espacial e ele tem 90 quilos, tá? Ele vai substituir uma bomba do sistema de refrigeração de massa de 360 quilos. Inicialmente, os dois estão em repouso e quando ele empurra a bomba para o espaço, ele é empurrado no sentido oposto. Cara, isso é muito importante a gente saber questões que cobram essa temática do espaço. Imagina que isso aqui é estação, tá? Dá pra ver que tá bem fidedigna aqui, igualzinho, né? Isso aqui é aqueles negócios que tem. Isso aqui é a Estação Espacial Internacional. A gente vai ter o cara aqui, ó. Se ele joga qualquer coisa nesse sentido aqui, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser empurrado para esse sentido aqui. Por quê? Porque a gente sabe que o somatório da quantidade de movimento, nesse caso, tem que ser zero, porque está no espaço. Tá? Então, é como se fosse uma ação e reação. Basicamente, é isso, tá? Você está no espaço, você jogou alguma coisa para lá, a quantidade de movimento que você aplicou a ela vai ser aplicada a você no sentido oposto. No caso, na direção oposta, tá? Então, vamos lá. O cara, ele vai jogar, né? Não sei nem porque eu paguei, mas enfim. Finge que isso aqui é ele, isso aqui é a bomba, né? Que ele vai trocar. Então, essa bomba, ela tem 360 quilos. E ele fala a velocidade? Não. Fala 0,2 metros por segundo. Certo? E a gente tem um cara. Esse cara, ele tem quanto? 90 quilos, né? E ele quer saber a velocidade dele. Isso aqui é simplesmente, né, quantidade de movimento inicial é igual a quantidade de movimento final. Justamente porque não existe, né, o somatório tem que ser zero, basicamente. Então vamos lá. No caso, a somatório não, a diferença. Pô, eu tava falando merda, mano. A diferença tem que ser zero, tá? É isso aqui. Fechou? Então, a da bomba, né? Vai ser o quê? 360 quilos vezes 0,2 metros por segundo. E o do cara, 90 vezes a velocidade que eu quero saber. Eu vou simplificar esse 90 com 360, tá? Vai ficar 1 aqui, vai ficar 4. Logo, 0,8, né? Que é 0,2 vezes 4, é igual a velocidade. Letra E. Toma. Certíssimo. É isso aí. Essas questões não são difíceis, tá? Não tem nenhuma dificuldade nisso aqui. Claro que a questão pode dificultar, né? Eu sei o básico disso aqui porque ainda não tem na plataforma, tá? Para ser lançado ainda, né? Só que com o básico tá dando para fazer pelo menos, né? Em algumas circunstâncias nos deparamos com situações de perigo e para esses momentos são necessários equipamentos de segurança. Deixa eu puxar isso para cá. Aqui, ó. Aí, ó. Porque nessa questão aqui não vou precisar escrever, vou ficar fazendo isso. Acho que fica melhor. Assinale a alternativa que justifica corretamente o uso de determinados dispositivos de segurança, tá? Então, o cinto de segurança e o airbag, que são utilizados nos automóveis, eles servem para amortecer o impacto do motorista em uma colisão e, consequentemente, reduzir a variação do módulo da quantidade de movimento do motorista na colisão. Cara, pior que a variação, reduzir a variação. Eu sei que o impulso, ele é força vezes o tempo, né? Se eu aumento o tempo, eu diminuo a força porque o impulso ele continua o mesmo. E se o impulso ele é a variação da quantidade de movimento, não vai alterar a quantidade de movimento. Negativo. Um automóvel vai fazer uma curva com velocidade de módulo constante, então ele vai fazer a curva de módulo constante e tem aceleração nisso, tá? Varia o módulo da quantidade de movimento do motorista, uma vez que a resultante das forças dele aplicada é nula devido ao uso do cinto de segurança. Negativo, tá? As forças aplicadas a ele não vão ser nulas, porque quando você está fazendo uma curva com módulo constante, você obrigatoriamente tem que ter aceleração, porque a velocidade ela é uma grandeza vetorial, né? Então, por ser uma grandeza vetorial, ela precisa de força, né, para não se alterar, tá? Em uma atividade circense, o trapezista, ao cair do trapézio, é amortecido por uma rede de proteção.
responsável pela anulação da quantidade de movimento. Não existe isso, anulação da quantidade de movimento. O que aumenta? Para que isso tudo serve? Aumenta o tempo, como o impulso é o mesmo, diminui a força. Então você vai receber menos força. Isso que é basicamente a noção, tá? O impulso exercido por uma rede de proteção sobre o trapezista é igual àquele exercido pelo solo, caso não haja rede. Porém, o tempo de interação entre o trapezista e a rede é maior, fazendo com que diminua a força média exercida sobre o trapezista pela rede em relação ao solo. É isso aqui, tá? É isso aqui. Todas essas questões de cinto de segurança, todas essas questões que envolvem essa temática estão relacionadas justamente a isso. Então, o que está relacionado? Basicamente, quando o impulso ele vai continuar o mesmo, porque a quantidade de movimento, né, vai ser a mesma, porque é massa vezes velocidade. A sua velocidade inicial vai ser igual à sua velocidade final, você vai começar na velocidade e vai parar na mesma velocidade. O que vai mudar é o quê? É basicamente o impulso. O impulso vai continuar o mesmo, só que você aumentando o tempo de contato, você diminui a força, tá? Um par de carrinhos idênticos, cada um com massa igual a 0,2 kg, move-se sem atrito, da esquerda para a direita, sobre um trilho de ar reto, longo e horizontal. Agora que eu fui ver que está cortando, calma aí. Aí, ó. Isso. Os carrinhos que estão desacoplados um do outro têm a mesma velocidade de 0,8 metros por segundo em relação ao trilho. Então, os carrinhos, em relação ao trilho, têm a mesma velocidade, né? E cada um tem massa de 0,2. Isso mesmo. Em dado instante, o carrinho traseiro colide com um obstáculo que foi interposto entre os dois. Como consequência dessa colisão, o carrinho traseiro passa a se mover da direita para a esquerda. Então, antes estava indo da esquerda para a direita, ele bateu e voltou. Basicamente é isso, né? Mas com a mesma velocidade, 0,8 metros por segundo. Enquanto o carrinho dianteiro prossegue inalterado, né? Então, o outro carrinho continua a mesma coisa. Então, vamos rever a questão. Cada um tem massa igual a 0,2 kg, estão movendo sem atrito da esquerda para a direita. Eles não estão acoplados, têm a mesma velocidade. E aí o carrinho traseiro vai bater com o obstáculo. É isso, então. O outro carrinho não mudou nada para ele, não estava acoplado, né? Então, em relação ao trilho, os valores em quilograma vezes metro por segundo da quantidade de movimento linear do par de carrinhos antes e depois da colisão são. Então, ele quer saber a quantidade de movimento antes e depois. Deixa eu mudar aqui. Vamos lá. Então, qual que é a quantidade de movimento antes, né? Vai ser o quê? Vai ser basicamente a quantidade de movimento do carrinho 1 mais a quantidade de movimento do carrinho 2. Eu vou fazer um desenho aqui só pra gente falar quem que é o 1 e quem que é o 2, tá? Imagina que esse aqui é o carrinho 1 e esse aqui é o carrinho 2 e o obstáculo vai estar aqui, ó. Vou fazer esse obstáculo diferente. Esse aqui é o obstáculo. Basicamente isso que ele está falando, tá? Então a quantidade de movimento antes vai ser o quê? Vai ser a massa, eles têm a mesma massa. Então eu já vou colocar massa em evidência, porque ficaria massa vezes velocidade 1 mais massa vezes velocidade 2. Eu vou colocar isso aqui em evidência. Então vai ficar massa vezes V1 mais V2, tá? Então a quantidade antes seria 0,2 vezes... Eles têm a mesma velocidade também. Então é isso. 0,8, né? Vezes 2 no caso, que é a mesma velocidade. Então a quantidade antes vai ser o quê? 0,2 vezes 1,6. A quantidade antes vai ser 0,32. Tá? E agora a quantidade depois. Você concorda comigo, tá? Que esse carrinho aqui, depois que ele bater, o que vai acontecer com ele? Deixa eu desenhar isso aqui embaixo. O outro carrinho ele vai continuar o caminho dele como se nada tivesse acontecido. Ele vai ter o obstáculo aqui. E esse aqui, depois que ele bater, ele vai voltar para trás. Ele vai para o outro lado. Só que aqui a questão fala, ó, com a mesma velocidade. Tá? Então ele vai se mover da direita para a esquerda com velocidade de módulo igual a 0,8. O que ele está me falando? Ele está me falando basicamente que eles vão inverter. Estavam os dois indo para cá, ó. Aí esse aqui bateu, ele vai vir para cá com a mesma velocidade. É isso. Tá? E como que eu calculo isso? A quantidade depois vai ser igual à quantidade do carrinho 1 mais a quantidade do carrinho 2. O carrinho 1 foi o que voltou. Aqui que está o problema dessa questão. Eu tenho que considerar a velocidade desse aqui negativa. Por quê? Porque eu falei que eu tenho um sentido agora, o meu sentido é para a direita. Se ele está indo para o outro lado, a velocidade dele agora é negativa, porque ela é o quê? Retrógrada. Certo?
Então vai ser massa, que é a mesma, continua sendo a mesma. Eu vou fazer aqui, então. A massa, fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Massa vezes velocidade em evidência. Então vai dar 0,2 vezes. Qual que é a velocidade do 1? Menos 0,8. Qual que é a velocidade do 2? 0,8. A quantidade depois... Ele não está aparecendo, né? A quantidade depois vai ser igual a zero. Porque isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar zero. Certo? Ou seja, 0,32 e 0. Tomara que eu acertei. Isso. Vambora. É isso mesmo. É isso mesmo. Vambora, time. Tá certinho. Mais uma questão aqui mais teórica, né? Então, o pêndulo de Newton ele pode ser constituído por 5 pêndulos idênticos suspensos de um mesmo suporte. Em um dado instante, as esferas de 3 pêndulos são deslocadas para a direita, para a esquerda e liberadas, deslocando-se para a direita, colidindo elasticamente com outras duas esferas. Então, a gente tem um grupo que são as 3 à esquerda. Ele vai soltar e vai colidir elasticamente, ou seja, não vai juntar nada. Não vai ter dissipação. O que significa isso? Eu não vi essa matéria ainda, tá? Eu vou ser sincero. Porém, eu acredito que essas 3 da esquerda elas vão se manter juntas, né? Porque esse é um movimento perfeitamente elástico, para mim é o que faz mais sentido. Quer saber? Vamos descobrir. Vamos descobrir. Ó. Se bem que isso aqui não é um movimento perfeitamente elástico, né? Mas as duas foram para a direita. Eu vou com base nisso aqui. Tô nem aí. Tudo bem que na hora da prova eu não vou ter, mas eu também não vi esse conteúdo ainda, tá? Então eu vou com base nisso aqui. Errei. Toma, para parar de ser otário. Bem feito. Né? Então vamos lá. No instante imediatamente anterior à colisão, temos um grupo de 3 esferas em movimento com a velocidade que chamaremos de V. Eu poderia ter feito isso por conta, né? Faz sentido. Faz sentido. Então a quantidade de movimento, justamente, é isso mesmo. Então a conservação da energia cinética faz sentido. Se hipoteticamente apenas 2 esferas saíssem com a tá dando para evitar, né? Com a velocidade maior para compensar o momento, a energia cinética não seria conservada. Eu entendi. É porque é o seguinte, o que ele quis dizer aqui? Deixa eu ligar aqui, acabei desligando. Deixa eu tentar esboçar, tá? O que ele tá me falando? Ele fala que é o seguinte: se o movimento ele foi elástico, perfeitamente elástico, você concorda comigo que se antes eu tinha 3 bolas aqui e 2 aqui paradas, essas aqui tinham uma energia cinética, certo? Se foi elástico, eu não tive dissipação, então a energia cinética disso aqui vai ser igual à energia cinética disso aqui. Então, em A vai ser igual em B. Correto? Se a energia cinética aqui vai ser igual aqui, a gente vai jogar isso numa conta. Qual vai ser a massa? Eu vou chamar a massa de cada uma dessas bolinhas de M. Então, vai ser 3m vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Isso que é energia cinética. E, ao mesmo tempo, isso aqui tem que ser a mesma coisa depois que eu tiver a colisão. Ou seja, a velocidade vai ser a mesma, porque a quantidade de movimento vai ser a mesma. mv. Entendeu? Essa aqui é a lógica, basicamente, da questão. Se a velocidade vai ser a mesma, eu tenho que ter 3m aqui. E 3m é o quê? São 3 bolas, né? Seria 3 bolinhas daquela. Essa aqui é a lógica. Se as 3 esferas saíssem com a velocidade menor, o movimento não bateria. É isso mesmo. Porque se saísse com velocidade menor, o movimento seria desfeito, né? Em algum momento ia parar. Caramba. É mesmo, turma. Tá certo. É que eu não vou ficar me cobrando porque eu também não vi isso ainda, não tá na plataforma ainda não. Vamos lá. Funcionários de um mercado utilizam um dinamômetro funcionando como uma balança. Esse instrumento é constituído por uma mola ideal vertical e por um prato horizontal de 200 gramas, presa em repouso na extremidade inferior dessa mola por cabos de massa desprezíveis. Então a gente tem isso aqui. Pô, essa questão é difícil. Uma mola vertical com um prato horizontal de... Tá, eu tenho um prato aqui de 200 gramas, né?
Ao usar isso aí, o funcionário ele deixa cair um pacote de café verticalmente. Então aqui, a partir do repouso no centro do prato, na altura de 45 centímetros em relação a ele, conforme a figura. O pacote ele vai colidir inelasticamente com o prato. E o conjunto vai começar a oscilar na direção vertical. Então vai começar a fazer isso aqui, ó. Né? Apresentando a velocidade de 2 metros por segundo imediatamente após a colisão. O que significa? Significa, cara, eu tenho quase certeza que a massa, então, desse cara vai se juntar com a massa desse cara aqui. Considerando que o conjunto constituído pelo prato e pelo pacote de café seja isolado de forças externas e que a gravidade é igual a 10 metros por segundo, a massa do pacote de café é de o quê? É isso mesmo. Ele vai juntar, basicamente, tá? Então, vai se juntar ambos os dados. Como é uma colisão inelástica, é como se eles ficassem grudados. Então, ou seja, eu vou ter a junção das massas no movimento, basicamente. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender o quê? Esse pacote ele vai cair, né? Então, o pacote ele vai cair. A gente vai ter aqui uma conservação de energias nesse movimento. Por quê? Porque eu não tenho forças externas. Você viu o que ele falou. Então, a energia potencial gravitacional que ele tinha vai totalmente ser convertida em energia potencial, energia cinética, quer dizer. Então, mgh vai virar totalmente mv ao quadrado sobre 2. A massa eu não sei, a gravidade é 10, a altura é 45 centímetros, então 0,45. Isso vai dar o quê? mv ao quadrado sobre 2. A gente já sabe que a gente pode cortar essa massa, né? Corta a massa com massa. Por que eu estou fazendo isso? Para achar a velocidade. O 2 passa para cá, multiplicando, isso aqui vai dar 0,9 vezes 10, vai dar 9. Então 9 vai dar v ao quadrado. Olha só que bonito. A velocidade é o quê? Mais ou menos 3 metros por segundo. Óbvio que aqui é mais, porque eu estou assumindo que a trajetória está indo para baixo. Tá? Então mais 3 metros por segundo. Então eu tenho a velocidade. Eu sei que é uma colisão inelástica, porém, do mesmo modo, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Né? Qual é a quantidade de movimento antes? Era só o do bicho aqui. Só o qual é o nome desse trem, viado? Da bexiga, do café. Entendeu? E depois vai ser do conjunto inteiro. Então, qual a quantidade de movimento antes? É a massa daquilo que eu quero saber vezes a velocidade, que é 3. E depois vai ser a massa total. Qual que é a massa total? 200 gramas do prato mais a massa disso aqui. Então vai ser o quê? 200 mais m, que eu quero saber, vezes o que? A velocidade, que é o quê? 2 metros por segundo. É o que ele me dá. Certo? Agora, não tem segredo nenhum. 3m, eu faço a distributiva aqui, né? Vai dar 400 mais 2m. Essa massa vai passar para cá subtraindo. M vai ser igual a 400 quilos? Não, 400 gramas. Por quê? Porque eu coloquei essa massa aqui em grama. Tá? Então tem que torcer para ter alguma coisa falando 400 gramas. E tem a última. Agora, se tá certo ou não, eu não sei. Tá certo. Tá certo. Caramba, de verdade, eu fico impressionado, cara. Como que é uma matéria que eu não vi ainda, só que só pela base que a plataforma dá, a gente consegue fazer, tipo, sem problema. Faz a questão normal e a questão é classificada como difícil, né? Toda a base que a gente tem da plataforma em física, mano, pô, absurdo. Vamos lá, em um teste de colisão, um automóvel de 1.500 kg colide frontalmente com a parede de tijolos. A velocidade do automóvel anterior ao impacto era de 15 metros por segundo. E depois do impacto, o veículo ele é jogado em sentido contrário com velocidade de 3 metros por segundo. A colisão teve duração de 0,15 segundos. Ele quer saber a força média exercida sobre o automóvel durante a colisão. Isso aqui é teorema do impulso. Aquilo de sempre. Então, a força vezes o tempo é igual a quê? Quantidade de movimento inicial, final, né? Menos quantidade de movimento inicial. A força é o que eu quero saber. O tempo, ele foi quanto? 0,15 segundos. Eu vou colocar em notação aqui, tá? Vai dar 15 vezes 10 a menos 2. Qual a quantidade de movimento final e inicial? Não me interessa. Na verdade, me interessa sim. Mas eu tenho que saber o quê? Que a massa ela vai estar em evidência. Mesmo esquema que eu fiz antes. Eu vou fazer isso aqui, tá? Demonstrar isso aqui. Massa vezes velocidade final, porque a massa é a mesma, a massa não muda. Menos massa vezes velocidade inicial. Concordo que a massa é um fator comum entre ambos, então eu posso colocar ela em evidência. A massa
Velocidade final menos velocidade inicial, tá? E é isso que eu vou fazer. Então, a massa aqui vai ser 1.500 quilos vezes a velocidade final. Velocidade final vai ser 3 metros por segundo, né? Aí você coloca 3, você erra. Por quê? Porque eu tenho que definir um sentido para a trajetória. Imagina que isso aqui, cara, é a parede. Isso é muito importante nessas questões. Imagina que isso aqui é o caminhão, tá? A bola vai ser o caminhão. Se o cara tá indo para cá e eu assumo que essa velocidade aqui, ela é positiva, se ele estiver vindo para cá em algum outro momento, essa velocidade tem que ser negativa. Porque a velocidade é uma grandeza vetorial, certo? Então, eu vou assumir que ele estava indo positivo, depois ficou negativo, tá? É isso que eu vou assumir. Então, a final vai ser o quê? Menos 3 metros por segundo. E a inicial? 15. Só que é menos mais 15 que fica menos 15, né? Então, 15 vezes 10 a menos 2 vezes a força vai ser igual a 1.500 vezes o quê? Menos 3 menos 15 vai dar menos 18. Aí você pode multiplicar aqui, mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu já vi que o 15 eu posso simplificar aqui, ó. Tá vendo que eu tenho 15 aqui, 15 aqui? Por que eu não vou simplificar? Não tem nenhuma razão para não simplificar isso aqui. Então, corta aqui vai ficar 1, corta aqui fica 1. Então, vai ficar 10 a menos 2 vezes a força é igual a 100 vezes menos 18. Olha o que eu vou fazer aqui ainda. 10 a menos 2 vezes a força é igual a 10 a 2 vezes menos 18. E o que eu vou fazer com isso? A força vai ser 10 a 2 vezes menos 18. Não estou multiplicando nada ainda. Isso aqui vai passar dividindo. 10 a menos 2. A força vai ser o quê? 10 a quarta, né, vezes menos 18. Em newtons isso. A força vai ser 18 vezes 10 a quarta em módulo, tá? O módulo da força vai ser 18 vezes 10 a quarta, porque o módulo... Você pode estar se perguntando, uai, Gabriel errou, né? Porque a força veio negativa, como assim? Negativo. Negativo eu digo eu, no caso. Se você tá com a parede, você presumiu, tá? Que o sentido é nesse para a direita. Se eu vou mudar a força, mudar o sentido da velocidade, você concorda que isso aqui tem que ser para a esquerda a força? Porque senão eu vou colocar mais velocidade para a direita, né? Então tem que ser para a esquerda, tem que ser contrário ao movimento. Isso aqui significa que eu fiz justamente que esse raciocínio dos sinais estava totalmente correto. Então a resposta é 18 vezes 10 a quarta ou qualquer coisa parecida, né? Vamos para cá, que é o 18 vezes 10 a quarta. É isso aí, turma. Vou parar por aqui, fechou? Mais tarde eu faço mais questões. Dá uma pausa. Valeu!